É isso aí, pessoal. Tô dando um tempinho aqui para o pessoal começar a entrar na live, para a gente bater esse papo. Hoje começa uma série de entrevistas, não sei se entrevistas, tá? Não gosto muito desse termo, mas um bate-papo, uma reflexão em cima de alguns pontos determinantes aí no mercado da música, para os músicos, enfim, entender o nosso mercado cada vez mais, tá? Então, para esse bate-papo, nós trazemos a nossa primeira convidada, que é a Dani Ribas, tá? Eu vou falar um pouco sobre ela assim que ela entrar, esperando entrar mais um pouquinho de gente aqui, e aí eu vou atualizando o pessoal que vai entrando aqui, eu vou atualizando de vez em quando o que está sendo abordado. Beleza? Tá? Isso aqui é um bate-papo, espero perguntas de vocês também, tá? Se quiser entrar na jogada, fica à vontade que a gente vai monitorando aqui, beleza? Deixa eu chamar a Dani. Vamos lá. Fala, Dani, tudo bem? Hey, galera, Nação Roqueira, tudo bem? Aqui Dani Ribas falando. Legal, Dan. Bom, fiz uma introdução para o pessoal que foi entrando e conforme for rolando o nosso bate-papo, eu vou atualizando essa galera que vai entrando depois para entender o que a gente está falando, tá? Mas vamos partir já daqui, a gente tem 40 minutos de bate-papo, tá? É uma reflexão em cima do que você faz para o mercado da música e no mercado da música, e na medida do possível, vamos tentar esclarecer algumas perguntas aí dos internautas, tá? Dos nossos amigos músicos e profissionais da música. Então, queria fazer uma breve Perfeito, estou apresentação. à disposição e galera pode perguntar, fica à vontade. Legal, Dani. Então é o seguinte, a Dani Ribas é diretora de pesquisa do Datacim, Núcleo de Pesquisa da Semana Internacional de Música de São Paulo, que é a Sim São Paulo. É diretora da Sonar Cultural, Consultoria e Pesquisa em Gestão Cultural. É doutora em Sociologia pela Unicamp, especialista em Gestão e Políticas Culturais pelo Itaú Cultural e Universidade de Girona, na Espanha. Foi consultora da Unesco e do Mercosul Cultural em projetos na área da música. Desenvolveu pesquisas com o INPEA no projeto Políticas Públicas, Economia Criativa e da Cultura, e leciona cursos de gestão cultural na FESP e na Unicamp. E também é do Conselho Consultivo da Sim São Paulo desde 2015. Seja bem-vinda, Dani Ribas. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer sempre voltar a essa casa e a esse programa pelo qual eu tenho tanto carinho. Obrigada mesmo. Legal, bacana. Bom, Dan, para a gente começar o nosso bate-papo, acho que aqui a gente tem a intenção de falar sobre sobre o mercado da música e as informações da atualidade, né, baseado aí em fatos reais, né, em dados reais, né, tirando do lugar comum aí que a gente costuma estar. Tá? Então, eu queria ter uma reflexão contigo para a introdução disso aí, a respeito do show business, buscando aí, principalmente, aqueles que querem entender a indústria cultural como um meio profissional, tá? Que movimenta aí bilhões e bilhões de dólares ao redor do mundo, né? Então, aqui é a gente começar esse bate-papo falando a real mesmo, tá? Então, aqui a minha primeira pergunta é o seguinte: quando a gente fala sobre mercado musical, que em geral é muito informal, pelo menos a maioria das vezes, e mesmo em grande escala também, a gente nota que a sua formação acadêmica ela é bem ampla, certo? Então, assim, será que você podia falar um pouco sobre ela de forma rápida e mostrando o que isso contribui com a sua noção de mercado e principalmente nesse prisma analítico que você vem implementando na sua trajetória nesse mercado? Ótimo. Obrigada pela generosa pergunta. Vou tentar ser sucinta, porque são quase 25 anos de mercado para resumir aqui em 2, 3 minutinhos. Primeira coisa que eu ia falar é o seguinte: eu estou na área externa da minha casa, onde a internet é melhor, por isso que eu estou de óculos escuro. E se vocês notarem algum barulho, não liguem, por favor, estamos todos tentando nos adaptar a essa nova realidade. Sim. Bom,
Então, a primeira coisa, por que que eu tenho toda uma trajetória acadêmica que eu fui para a área da história, primeiro na graduação, depois mestrado, doutorado, pós-doutorado na área da sociologia? Porque meu primeiro impulso foi porque eu sou também uma artista. Ninguém sabe disso, mas eu comecei tocando nos bares, né? Então, eu considero que todas as experiências sejam positivas para a gente construir a nossa trajetória profissional. E esse ponto de vista de artista que eu tive antes de ter toda essa trajetória acadêmica é muito importante hoje para me colocar na posição dos artistas e saber um pouco como pensa o setor, né? Então a trajetória acadêmica ela é somada a essa perspectiva de artista. Hoje eu não sou mais artista, né? Profissional, pelo menos eu não levo a vida dessa maneira, mas meus amigos sabem que eu continuo tocando né, nas festinhas, e até outro dia eu toquei numa festinha virtual, né? Peguei o violão e a gente tocou um violão virtual. Bom saber. Então, nem você, que é meu amigo, sabia dessa coisa. Só toco realmente para os amigos mais restritos, porque realmente é um hobby, não é uma profissão. Mas é bom ter esse ponto de vista. Então, ao longo da minha trajetória acadêmica, primeiro na graduação em História, lembrando que História é uma ciência que é super importante nesse momento de crise, porque não é só a biologia e a virologia que a gente tem que ter em mente, né? A gente tem que olhar para o passado histórico e ver como é que a gente reagiu às diversas crises na história, a gripe espanhola de 18, por exemplo, e como é que a sociedade mudou depois disso, né? Então, a história e a sociologia são ciências super importantes para a gente entender o contexto atual, né? Bom, então fui fazer história, meu TCC também foi na área de cadeia produtiva da música, depois ele se transformou num mestrado. No mestrado, eu analisei a cadeia produtiva da música independente na cidade de São Paulo, eu comecei por aí, e depois no doutorado eu fui entender quais são os processos de legitimação artística que estão envolvidos na cadeia produtiva, ou seja, eu voltei aí um pouco às minhas raízes na área artística para entender como é que uma proposta, ela se conecta com o seu contexto histórico, com, né, o seu mundo, o seu tempo, e como é que ela ganha legitimidade. Não tem nada a ver com qualidade artística, esse é um conceito muito questionável, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você e vice-versa, mas tem a ver com as ideias que a gente mobiliza na nossa expressão individual. A expressão individual por si só, ela não é válida. A gente pode se expressar no chuveiro. Tem a ver com quanto essa expressão individual dialoga com as questões do nosso tempo. Isso é o que agrega relevância a um determinado trabalho. E ele não precisa ser político para se relacionar com o tempo histórico dele, né? Ele pode se relacionar isso de muitas maneiras, os costumes, os hábitos, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, tudo isso é se relacionar com o tempo histórico. Então essa foi um pouco a minha trajetória, e depois do doutorado, todo feito na Unicamp, eu também fiz uma pesquisa com o IPEA na área de economia política para a economia das artes, que também me deu uma dimensão bastante prática de tudo isso que eu tinha discutido de um ponto de vista teórico. A partir disso, já em 2013, eu abri a Sonar Cultural, que é uma empresa de consultoria. Nessa empresa de consultoria, eu percebi qual era o meu mercado, né? E aí já vai uma dica para todo mundo que trabalha com música. Trabalhar com música não é só tocar, né? Você tem que dar conta de saber uma série de coisas para se bem colocar no mercado. Né? Você pode continuar tocando e ser esse o foco da sua atuação, mas isso não exclui que você esteja ciente de tudo o que acontece à sua volta para você ter realmente um diferencial. Bom, buscando esse diferencial, eu criei a Sonar, que é uma empresa de consultoria, porque eu percebi que ao tratar com entidades públicas, governamentais, muitas vezes os gestores públicos não tinham noção do que precisava ser feito em termos de política para o setor. Porque eles são técnicos, muitas vezes emprestados de outras áreas, da área da educação, por exemplo. A Secretaria de Educação sempre fornece profissionais para secretarias de cultura ou para secretarias de turismo que abarcam cultura. Então eu comecei a perceber que havia uma demanda por pessoas especializadas que soubessem elaborar os termos de um edital, por exemplo, que soubessem avaliar, elaborar critérios de avaliação e etc. Então eu criei a Sonar um pouco nesse sentido, e não foi exatamente uma surpresa, mas aconteceu tudo muito rápido. Diversos organismos internacionais começaram a me contratar,
porque nessa área de gestão cultural é muito difícil alguém que tenha uma formação acadêmica sólida, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, para falar de políticas culturais. Então, eu prestei consultoria para a Unesco, para a Mercosul. Dani, eu vou pontuar aqui, tá? Para a gente ir por tópicos aqui. Bom, então, quer dizer, diante do que você está trazendo aqui para a gente, essa prática, então, de pesquisa, ela não é comum, né? Pelo menos no mercado brasileiro, né? Então, quer dizer, o quê? Usar dados para tomada de atitude, pensamentos, essas coisas dessa, né? No que se refere a isso, né? Então, assim, como que você pensa a respeito disso, desse mercado de pesquisa, do qual ela é tão importante para outras áreas, de repente no mercado da música ainda é tão pequeno? Você acha que isso é falta de conhecimento dos profissionais ou é falta de recurso para criar pesquisas específicas para o mercado cultural? Ou ela já existe? E se existe, quais são? Tá. É um misto de várias coisas, né? Não é só a falta de profissionais, porque agora, inclusive, está começando a ter mais gente. Em 2013, quando eu comecei, não havia. Mas também uma falta de tradição. A área de política cultural em geral no Brasil é muito recente. Né? Enquanto em 1959 a França já estava discutindo qual era o paradigma de política cultural, a gente ainda nem tinha um órgão da cultura. Então essa falta de institucionalidade pesa muito nesse momento. Daí, por exemplo, a falta de um Ministério da Cultura. Né? A gente pode fazer gestão de cultura sem o Ministério da Cultura, mas em países que não têm essa tradição, o peso de não haver é muito maior. Né? Então, não existe um órgão governamental que demanda essas pesquisas. Os órgãos oficiais de pesquisa, como por exemplo IBGE e IPEA, fazem pesquisas macroeconômicas, mas não incluem a área da cultura. Por quê? Porque não há um ministério demandando esse tipo de pesquisa. Essa é uma história bastante longa, que eu vou resumir bastante, para a gente poder falar de outras coisas. Então, essa falta de institucionalidade e de demanda governamental para pesquisa é uma questão importante. O fato da gente não ter formações específicas também pesa bastante, né? Porque eu sou socióloga, fiz uma especialização só em gestão de políticas culturais, a gente não tem uma carreira que seja inteiramente nisso. Então, também é uma falta de tradição nas universidades e cursos profissionalizantes. E a própria área política, a cultura só passou a ser uma agenda política muito recentemente. Né? Tem uma luta histórica no setor, que é a criação de uma agência nacional da música, e não só para fomentar a música com editais, mas principalmente para regular o setor. Por que a gente é informal? Porque não tem regulação. As pessoas acham que política para setor é só o fomento direto, é só dar o dinheiro para artista. É uma parte, mas é uma parte pequena, porque se não houver regulamentação do setor, você nem consegue fazer com que esse dinheiro de fomento multiplique a cadeia produtiva. Então é um misto de muitas coisas, e por isso que a gente não tem a área de pesquisa como uma área central na agenda política. Percebi essa demanda, criei a Sonar e logo em seguida o DataSim, que é um núcleo de pesquisa da CIM São Paulo, especificamente para levantar os dados de mercado. Infelizmente, isso ainda é uma demanda da iniciativa privada, o DataSim não tem nenhuma ajuda pública nesse sentido. A gente entende que o poder público poderia, assim como faz para todas as outras áreas econômicas, ter dados da área, mas não tem. Aí fica a dica aí para os empreendedores da música: se não tem, vai lá e faça. Por isso que a gente criou o DataSim, para levantar os números do mercado musical. O lado bom é que a gente está fazendo, né? E algumas empresas já entendem esse valor da pesquisa, então algumas pesquisas tiveram financiamento de algumas das empresas, né? A pesquisa de 2018, por exemplo, teve patrocínio da Natura Musical, mas outras pesquisas não têm o patrocínio, a gente faz na raça mesmo, esperando que um dia a gente possa conseguir patrocínios para esse tipo de pesquisa, porque os dados que a gente entrega não são importantes só para a gente, são importantes para o setor inteiro. Claro, com certeza. Dani, aproveitando o gancho também, existe algum cursos livres aí de pesquisa para o show business? Para quem se interessa em fazer? Tem alguns, mas ainda está muito aquém do que é a demanda, e também não existem profissionais suficientes para pensar todas essas áreas, né? Você conhece a querida Fabilian, que tem a On Stage Lab, que tem cursos nessa área. Eu mesma trabalhei numa área do SESC que se chamava Centro de Pesquisa e Formação, onde você tinha cursos na área da cultura em geral.
Mas são cursos livres, né? Porque as únicas universidades que têm cursos nessa área, especificamente de música, não estou falando de cultura agora, especificamente de música, é a Federal da Bahia, no Rio de Janeiro a UFRJ, mas não tem mais. Né? Então, assim, é muito deficiente a nossa área ainda. Lá fora, por exemplo, você tem a Berklee College of Music, né? Que é no âmbito de uma universidade, mas traz todo esse universo complexo da música. Então, a gente tem que muito batalhar ainda para ter uma formação adequada para a nossa área. Sim, legal, entendi. Bom, vou atualizar nosso internauta aqui. Hoje eu estou recebendo a Dani Ribas, tá? Que é diretora de pesquisa do DataSim, né, que é a Semana Internacional de Música de São Paulo, que geralmente acontece no final de cada ano. Aliás, Dani, até a título de curiosidade também, qual a previsão para esse ano? Vai ser que vocês estão esperando, observando para ver o que vai acontecer em função disso, do coronavírus, ou como é que é? Assim, São Paulo, cuja diretora é a Fabi Batistella, não sou eu. Já havia... um beijão, Fabi, se você estiver ouvindo. A gente já havia programadas datas, marcadas datas, mas isso provavelmente trará novidades, porque vai ter um encavalamento de eventos no segundo semestre, né? E assim São Paulo tem a postura de não prejudicar o setor. Então é possível que a gente tenha que readequar a data pensando nos nossos interesses, mas também nos interesses do mercado em geral. Ainda não divulgamos, está mantido as datas em dezembro, a gente não cancelou nem adiou oficialmente, mas é possível que haja alguma alteração que ainda não estão anunciadas. Tá, quer dizer, muito interessante, então, essa história de não querer atrapalhar, entre aspas, vamos dizer assim, o mercado de shows de entretenimento ao vivo, até porque o segundo semestre ele vai ser absurdamente cheios, né, de shows nacionais, internacionais, de peças e espetáculos. Vai ser muito difícil ter grana para tudo isso, né? Então, assim, então vocês cogitam assim, São Paulo para o ano que vem, para 2021? Começo não, ou não? por enquanto não anunciamos nada, então nenhuma informação foi anunciada publicamente. A ideia é manter dezembro, tá? Mas a gente não quer atrapalhar o setor. Então é possível que haja alteração, mas isso ainda não está anunciado. Então, em tese, a informação é de que está mantido dezembro, sem datas definidas. Tá, legal. Bom, a gente já tem aí metade do nosso bate-papo. Eu queria entrar agora até em função da sua expertise com dados aí. Então, Dani, quais são as pesquisas que você fez ultimamente que corroboram com o entendimento do real cenário que vive o mercado cultural com o coronavírus, Covid-19? Tá. É bom falar que o DataSim sempre se preocupou com o setor de música ao vivo e sempre investigou os números dessa área, né? Porque se é que a gente tem números do mercado de música hoje, esses números estão na música gravada, né? A música ao vivo tem menos dados, então foi onde a gente detectou as principais deficiências dos números na área, e se eles não existem, a gente vai lá e faz. Então a gente começou por aí, uma pesquisa de 2018 foi sobre as casas de música ao vivo da cidade de São Paulo. Essa pesquisa, sim, teve o patrocínio da Natura Musical e apoio da TNT, Energy Blink, também parceria da J Leiva, Cultura e Esporte. É bom sempre falar quem torna esse tipo de pesquisa possível. E lá em 2018, que o cenário era bastante diferente, o que a gente fez? A gente fez uma lista grande, uma pesquisa sobre quais eram os locais de música ao vivo da cidade de São Paulo. Não existe um único lugar onde você vai falar, eu quero a lista dos lugares. Não existe, né? Mesmo as governamentais são muito desatualizadas e muito aquém do que a gente precisaria para a área de pesquisa. Então, o primeiro passo da pesquisa foi esse. A gente listou mais ou menos 1.200 espaços, mas como a gente opera no mercado de música ao vivo também, assim, São Paulo tem showcases, né, e tal, a gente identificou que esses 1.200, nem todos eles eram centrais para a roda do mercado de música ao vivo girar. E a gente está falando, perdão, a gente está falando de São Paulo, estado? Cidade, não, cidade de São Paulo. 1.200 lugares a gente identificou, tá? Mas a gente sabe que desses 1.200 lugares tem aquele botequinho no bairro que tem só uma caixa de som e o cara vai lá e toca cover.
Isso é importante para a música ao vivo, mas não é o que faz a cadeia produtiva ser forte como ela é. A gente sabe que a música autoral, ela movimenta muito mais do que esses estabelecimentos que têm como música ao vivo a sua atividade secundária, né? Então, a gente, com o nosso conhecimento de mercado musical, meu de 20 anos de mercado, da Fabi de 20 anos de mercado e dos nossos parceiros, a gente selecionou 300 que a gente julgava mais importantes para a cena autoral. Até um ponto de intersecção aí com o Programa Autoral Brasil. E desses 300, a gente enviou o questionário online para os 300 e obteve retorno de 86 desses espaços. Parece pouco, 86, mas só para a gente ter uma base de comparação, uma pesquisa que foi feita em Londres, em que a gente se inspirou, inclusive, identificou na cidade de Londres 94 espaços. Nossa! Então a nossa é uma base de Londres, comparação bastante próxima. E detalhe, Londres é uma cidade que existe política para a vida noturna. Aqui a gente não tem isso, né? E a gente tem esses espaços, a gente teria 300, mas das respostas completas a gente pegou 86. E por que só respostas completas? Para garantir a fidedignidade dos resultados. Para uma base estatística, isso é bastante importante. E aí um dia eu posso explicar melhor isso. Bom, nesses 86 resultados, a gente decupou uma série de informações. Eu acho que a principal que a gente podia trazer nesse momento de crise do setor ao vivo é a seguinte. Com base nas 86 respostas, a gente tem um procedimento metodológico que chama extrapolação estatística, que a gente faz tipo uma regra de 3, com algumas outras variáveis. Se 86 espaços são responsáveis por X programações mensais, 300 espaços, que é o que a gente listou, seriam responsáveis por quantas atrações, né? E aí esse resultado, que não é uma regra de 3 simples, é só um recurso didático aqui meu para explicar, esses 300 espaços são responsáveis mais ou menos por 10.200 atrações mensais na cidade de São Paulo. Lembrando que 300 não é a totalidade dos espaços e nem os 1.200 que a gente mapeou não são a totalidade, foi os que a gente conseguiu mapear, né? Então, é dessa ordem de grandeza que a gente está falando que a música ao vivo tem na cidade de São Paulo, né? Então, você pode imaginar que 10.000 atrações não contrata um artista, contrata a equipe. Quanto que isso representa para a economia? Claro, claro. A gente tem aqui, ó, eu vou buscar aqui, senão eu vou perder isso aqui, Dani. Quer ver, ó? A banda Etros está aqui com a gente também. Pergunta o seguinte aqui, se eu conseguir abrir. Até para te atualizar, tá, banda Etros? Ele diz aqui 86 locais que tocam autoral só em São Paulo? Não. Isso é base de pesquisa, né? A gente tem 1.200, é isso, Dani? A gente não conseguiu, seria uma outra pesquisa identificar quantos desses 1.200 tem música autoral, quanto não tem, quantas bandas tocam, seria uma outra pesquisa. Em pesquisa, a gente sempre tem que tomar decisões, porque quanto mais longo o questionário, menos pessoas completam o questionário e menos base estatística a gente tem para apresentar os resultados. Então, a gente fez uma opção e não perguntamos qual era o número exato de casas de música autoral que tem na cidade de São Paulo. Não, o foco da pesquisa não é esse. A gente fez uma lista de casas, 1.200 foi as que a gente conseguiu chegar. Com base no nosso conhecimento, a gente selecionou 300 que nos pareciam mais relevantes para a cena de música autoral. Então, nem 300 não são as únicas casas que trabalham com música autoral na cidade de São Paulo. E dessas 300, 86 responderam. E como a gente só pode compilar resultados de quem respondeu, isso é o que a gente fez. Pegou o estudo de caso dessas 86 e extrapolou para as 300 que a gente considera relevantes. Tá? É um procedimento metodológico mais ou menos padrão que se faz em qualquer pesquisa de opinião. Tá, em cima disso, dessa pesquisa de 2018, qual é o teu entendimento, o insight em cima desses dados? Qual a sua avaliação como pesquisadora, enfim? A gente precisaria manter essa pesquisa atualizada constantemente, porque a gente sabe da sazonalidade desse mercado, né? Muitas casas abrem, muitas fecham, mas a gente, infelizmente, é limitado. A gente não tem uma equipe grande, inclusive que não tem financiamento permanente, né? E é muito difícil trazer esses números gratuitamente para o mercado, sem contar com recursos para manter equipe e tudo mais. Todas as dificuldades que os músicos enfrentam são as dificuldades que a gente enfrenta também.
né? Então, é lógico que a gente queria trazer todos os números do mercado, mas a gente tem capacidade limitada. Inclusive, qualquer ajuda, se patrocinadores estiverem vendo esse programa, nos ajudem, nos apoiem, que a gente consegue trazer números que trazem um retorno bastante positivo, inclusive para as marcas. Muito bem. Aliás, Dani, só fazendo um parênteses também aqui, eu acho que você tocou num ponto que até faço questão de falar isso publicamente. Essa aproximação entre Autoral Brasil, Dani Ribas, Sonar Cultural, sempre achei extremamente interessante. Isso não é segredo para ninguém, tá? Sempre mencionamos teu nome no programa, até porque a gente busca muitas informações através de você e dados, né? Porque não adianta a gente achar, né? As pessoas, tem muita gente que acha que ter banda é ter banda e ponto, né? Houve uma pergunta aqui também, perguntando se essa pesquisa é se é baseado somente no rock and roll. Então, até respondendo, não é. Todos música autoral, os gêneros, né? inclusive a gente considera, a título de conceito de pesquisa, que DJs também elaboram música autoral. Por quê? Porque é uma performance ao vivo baseado em trechos de músicas que são de terceiros. Mas aquela performance, ela é única, ela é irreprodutível, mesmo que seja o mesmo DJ fazendo diversos shows, cada show é um, assim como cada artista tem um show, né? Então a gente também considerou DJs, e essa é uma inovação do DataSim, porque a gente bancou assumir esse conceito de que DJ faz música ao vivo e deve ser considerado na pesquisa. Mas são opções. Então, então considere sempre Autoral Brasil aí como um parceiro de mídia, até para a gente conseguir andar juntos no que se refere à pesquisa de mercado da música, porque eu acho que a gente consegue alcançar um número maior de pessoas. Eu estou falando do lado comercial, obviamente, né? Por ser uma rádio comercial, a gente tem aí quase 60 mil ouvintes por minuto no programa. Então, quer dizer, a gente de repente consegue armar alguma coisa no sentido de levantar mais números e mais temas do qual você sabe fazer, né? Da minha parte, é claro que tem produtos que a gente pode vender, mas os dados que a gente levanta junto à comunidade musical são oferecidos de forma gratuita no site do DataSim, que é datasim.info. Então, esse é um dos nossos valores e que a gente pensa em manter independente das adversidades que a gente encontra no caminho. Joia, legal. Bom, Dan, não vamos estender muito, que a gente ainda tem aí 12 minutos, 15 minutinhos, de bate-papo. Então, assim... Vamos aos dados? Aos dados, né? E outra coisa, o que você observa de possibilidades profissionais durante e depois do Covid-19, dessa pandemia, né? Que, na verdade, comparado aí com uma pós-guerra, vamos dizer... qual é a tua avaliação? Traga os números que você fez a pesquisa e depois uma avaliação sua. Ótimo. Bom, para trazer esses números eu preciso contar como que essa pesquisa surgiu. Então, o DataSim sempre procurou trazer dados do mercado de música ao vivo, que quase não tem. E aí, em função dessa crise, a gente falou, não, a gente tem que saber qual é o impacto. Não só para fornecer para os músicos e profissionais o que está acontecendo, né? Uma fonte confiável de informações, dados, enfim, mas também para pensar qual vai ser o futuro da música, né? Então, essa ideia surgiu no âmbito do Conselho da Sim São Paulo. O mestre Pena Schmidt começou a elaborar um questionário, junto com a ajuda preciosa da Cátia Abreu, que é a responsável pela comunicação da Sim São Paulo. Eu, inclusive, um dado de pesquisa que a gente levantou em outra pesquisa, que é sobre a participação feminina no mercado de trabalho, a gente sabe que mulheres sofrem já um impacto muito maior de pressão de trabalho do que homens. A gente, nessa pesquisa que está disponível online, a gente comprovou com números. Não vou retomar esses números, porque está lá disponível para qualquer um ver, mas a gente sabe que é uma pressão enorme sobre as mulheres nesse momento, porque a sociedade exige que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e sejam mães como se não tivessem trabalho, né? Então, nesse primeiro momento, eu não estava envolvida com a pesquisa, porque eu estava absolutamente absorvida pelas tarefas domésticas de educação em casa, né? Eu tenho um filho pequeno. E aí, num segundo momento, tipo, no dia seguinte, que isso já estava rolando, eu falei, não, vamos fazer, vamos colocar o DataSim a serviço dessa ideia. E aí, então, a gente pegou essa ideia que foi do Pena e levou para o DataSim. E aí, então, elaboramos melhor o questionário, pensamos qual seria o foco, porque a gente poderia perguntar 1 milhão de coisas, né? Mas a gente falou, essa pesquisa tem que ser rápida, ela tem que ter uma entrega rápida para o mercado, e ela só
pode durar uma semana, né? E assim surgiu esse questionário dirigido a empresas que têm um CNPJ. Não é que os músicos sem CNPJ não são importantes, mas tudo são opções, né? E para a gente ter um resultado rápido, a gente precisava checar se o CNPJ era válido ou não, né? Então a gente perguntou o CNPJ das empresas de todas as áreas da música, não só a MEI do músico, mas até a indústria de instrumentos, enfim. O critério de corte era ser uma empresa. Muito bem. E aí a gente perguntou os principais impactos financeiros, de número de eventos cancelados, qual o público estimado que estava envolvido, se a pessoa tinha uma entidade representativa de classe ou não, que tipo de empresa ela era, se era MEI ou era outros tipos, né? E os resultados foram bastante esclarecedores. Daí eu vou falar alguns dos resultados e depois eu parto para análise. Tá? Legal. Nas primeiras 24 horas que a gente lançou essa pesquisa, a pesquisa ficou aberta de 17 a 25 de março. Esse foi o trabalho de campo dela, tá? Através de questionário online enviado através da base de dados da Sim São Paulo e do DataSim. Nas primeiras 24 horas, nós já tivemos 250 empresas respondentes. Isso já demonstra a preocupação do setor em levantar esses números. Essas empresas eram de 12 estados brasileiros, isso logo nas primeiras 24 horas, ou seja, quase metade dos estados a gente conseguiu chegar logo nas primeiras 24 horas. E os primeiros resultados já indicavam que 3 mil eventos já haviam sido cancelados ou adiados e um prejuízo um pouco menor do que 400 milhões de reais na cadeia produtiva da música. Isso foi um resultado publicado no dia 18 de março. Logo no dia 19 de março, então vocês podem imaginar a loucura que foi tabular todos esses dados do dia para a noite, passando por todas as dificuldades que todo mundo está passando, né? Então, no dia 19, a gente já compilou e já eram mais de 14 mil profissionais dessas empresas afetados, mais ou menos 3,5 milhões de pessoas como público envolvido. Eu acho que o público vai ser um elemento fundamental na recuperação do setor, por isso que a gente perguntou de público, e mais de 5 mil eventos afetados por cancelamentos e adiamentos. No dia 21, na segunda-feira seguinte ao lançamento da pesquisa, já eram mais de 5 mil eventos, cerca de 16 mil profissionais e um prejuízo de 400 milhões de reais. Esses resultados parciais foram super importantes, porque foi uma resposta imediata ao setor que estava perdido, sem saber exatamente... né? Uma coisa é você pensar que, nossa, meu negócio vai acabar. Eu não vou conseguir tocar, eu não vou conseguir fazer eventos. Outra coisa é você ver que todo mundo está passando pela mesma dificuldade. E esses dados encorajaram justamente que iniciativas coletivas começassem a surgir, que os interesses começassem a ser identificados, interesses em comum. E eu, particularmente, a minha análise é que a gente só vai sobreviver a isso se a gente se organizar coletivamente, a gente pensar não só no ganha-pão imediato de amanhã, como pessoa individual, mas como classe, né, como setor produtivo da economia. Bom, e aí hoje, quais são os resultados que a gente tem? A pesquisa não está publicada, a gente está acertando os últimos detalhes, checando e rechecando respostas, base estatística, apresentação gráfica. A gente em breve deve anunciar, provavelmente ainda nessa semana, os resultados completos saem. Eu não posso dar todos os resultados aqui, mas eu posso adiantar alguns em primeira mão para vocês, amigos do Autoral Brasil. Tá? A gente teve mais de 500 empresas respondendo, não vou dar o número exato, mas são mais de 500 empresas, mais de 8 mil eventos cancelados, mais de 8 milhões de pessoas, de público afetados pelo cancelamento desses eventos e cerca de 500 milhões em prejuízo. E a maioria dessas empresas são MEIs. Isso é um dado bastante importante porque revela o seguinte: grandes empresas têm um capital de giro, portanto, têm uma liquidez capaz de aguentar alguns meses, né? Sem receita. As MEIs Sim. não. Então, apesar de formalizadas, essas empresas são altamente vulneráveis na malha empresarial brasileira. E as principais medidas anunciadas até o momento são dirigidas às micro e pequenas empresas, mas não às MEIs. Né? Todo aquilo que a gente fala que é a graxa, né? Os holds, técnicos de luz e som, quando são empresas, geralmente são MEIs porque o imposto é mais baixo. E até agora a única coisa que foi anunciado para MEI foi o adiamento do pagamento dos impostos, que são da ordem mais ou menos de R$ 50 por mês. Não é nada.
né? Mas, O setor precisa se organizar para dar voz a essas MEIs, para cobrar medidas justamente para as MEIs. mas parece que o músico ele entrou na história do fomento de R$ 600, enfim, parece que incentivar... Com muitas condições, né, que Aham. impedem que todos recebam. Por exemplo, se a renda familiar é maior que um salário mínimo, não pode. Se a empresa faturou, Ah, sim. não pode. E outra, essa medida é emergencial para a sobrevivência da pessoa física, não da pessoa jurídica. Sim. Né? Então é positivo, mas não é suficiente. Entendi. Não, claro, sem dúvida. Agora, qualquer fomento para o pessoal, ainda mais o pessoal que não tem registro, né, que trabalha de forma informal, que é a grande maioria, acho que qualquer valor hoje em dia, porque não tem como é que você vai trabalhar, Pois é. né? E uma coisa muito importante, que já faz parte da análise desse dado, que eu também estou aqui soltando em primeira mão para vocês, é o seguinte: essa é a importância de uma legislação trabalhista que atue no sentido de formalização do mercado e que garanta direitos. Não uma reforma trabalhista que aumente a informalidade, que retire direitos e que, em nome da economia, tira direito das pessoas. Porque quem faz a economia são as pessoas. Então, Sim. como é que o setor precisa se posicionar nesse momento, né? A reforma trabalhista, inclusive, não sei se vocês se lembram, em dezembro do ano passado, várias categorias da área de música foram retiradas da lista de atividades econômicas que poderiam ser MEI. Isso significa mais informalidade para um setor altamente vulnerável. Isso só foi revertido graças à intensa movimentação do setor, que contou com o apoio de outros setores, principalmente autônomos de outras áreas, e isso foi revertido. Portanto, a alternativa para esse momento é a mobilização coletiva, que nasce organicamente da base, sem a reprodução de velhas práticas políticas, onde um representante lobista, geralmente, de um dos setores da música, fala em nome de todos, como se ele fosse todos, e sem dialogar com a base e reproduzindo as velhas práticas de lobby de setores que já têm representação nas entidades. Né? Eu acho que agora o momento é de você ter uma mobilização que garanta o surgimento de uma federação, né, de entidades, não uma entidade, mas uma federação de entidades em diálogo, que consiga articular todos os setores, que não é setor de um setor só, são vários setores envolvidos, e que não reproduza e que não privilegie interesses só daqueles que já têm representação. E Dani, então você quer dizer que tem várias frentes da música e da cultura trabalhando independente de uma de outra, é isso? Sim, a gente não tem representações oficiais, né? São poucas as entidades que existem e muitas delas que são entidades para garantia de direitos econômicos, né? O próprio ECAD é uma delas, que Sim. inclusive avançou muito nos últimos anos. Eu tenho acompanhado o trabalho do ECAD, independente das críticas que possam ser feitas ao ECAD, que não são poucas, a gente que acompanha o trabalho diário, a gente percebe uma maior preocupação em transparência e uma série de coisas, e não só do ECAD, mas das 7 entidades que são aquelas necessárias. Para você receber do ECAD, você tem que estar associado a uma das 7, senão a culpa nem é do ECAD que você não recebe, é sua culpa que não se associou a uma das 7. Mas essas associações, elas são associações, não são de representação política, elas são associações para garantia de direitos econômicos. Tem que existir, elas estão fazendo o trabalho corretamente, mas não são o único tipo de associação que tem que existir. Claro. Né? Cadê a associação, por exemplo, de festivais, a associação de casas noturnas, a associação de eventos, a associação da graxa, a associação dos produtores? São múltiplos os interesses. Dos produtores independentes, dos grandes produtores. Os interesses são diferentes. Então, é só havendo uma federação de associações que a gente consegue a garantia de representação de todos os segmentos. Isso não pode ser feito de maneira artificial por uma pessoa que se coloque como líder. Né? Claro, tem que ser feito de baixo para cima, organicamente, de maneira natural, né, e orgânica. E que isso consiga fazer com que o setor se organize, porque a gente compara com outros países cujas medidas estão sendo anunciadas, né, Alemanha, Portugal, Espanha, todos esses países, até o Equador,
Argentina é um super exemplo para a gente. Por quê? Porque tem uma associação surgida na sociedade civil que foi reconhecida pelo poder público como aquela entidade que vai conduzir o setor. Aqui a gente não tem isso. Ao contrário, o que a gente tem são pessoas que se dizem representantes do setor e que, na verdade, não dialogam com o setor. Nunca ninguém veio dialogar com festivais, por exemplo, que é o que Então, eu estaria representada. mas aí, assim, vou fazer uma provocação aqui. Há uma atitude de parte do mercado da música, vamos pegar, se eu posso pegar contigo assim em São Paulo, por exemplo, né, de ir atrás de parceiros, ou seja, mobilizar a classe do mercado da música, no sentido de levantar essas demandas e partir juntos, o mercado inteiro, né, para o setor público, para ter uma representatividade no setor público, ou, de repente, ter um conselho consultivo, vamos dizer assim, representante de todas essas empresas, de todas essas entidades. Você não acha que está na hora, principalmente num momento como agora, que está todo mundo parado, de unir forças nesse sentido para que a gente consiga falar a mesma língua em todos os setores Sem da dúvida. música? Sem dúvida. A questão é a falta de diálogo. Se isso estivesse sendo dialogado, seria uma iniciativa incrível. O problema é que não tem um diálogo. E isso, por quê? Porque isso não surgiu de maneira orgânica. O que a gente tem que fazer neste momento? E você não pode provocar isso? Sim, Assim, São Paulo não pode provocar isso, de repente? Não é só assim capitanear? em São Paulo. Porque se for só assim em São Paulo, vai ser tão ilegítimo Não. quanto... Eu cito assim São Paulo porque eu estou contigo aqui, tá? Uhum. Mas eu estou dizendo no sentido, alguém tem que promover isso. Você fala que isso tem que surgir de forma orgânica, né? Vou falar qual é a minha visão a partir desses dados. A gente checou se as pessoas têm entidades de classe ou não. E a questão é, toda essa crise provocou duas reações imediatas. Primeiro, o aumento do número de lives e a consequente demanda por monetização disso, que é ainda um gargalo do setor, e a proliferação de iniciativas de diálogo, mobilização dos diversos entes. Né? Então, pipocam nas redes carta dos produtores, carta dos profissionais, uma série de pessoas que andaram se organizando e anunciaram o que seriam medidas que podem ajudar aquele setor específico. Né? Uhum. Este é o movimento adequado. Aproveitar a movimentação que essa crise gerou para criar uma coisa nova, porque os tempos exigem iniciativas novas, que não reproduzam velhas técnicas lobistas. Né? Eu acho que essa é a saída. Não adianta uma pessoa provocar o todo. O todo não é composto por um único interesse. Claro. O todo é composto por interesses fragmentados. Né? As empresas e iniciativas de cada um desses setores têm que puxar cada um o seu. Não é assim em São Paulo ou qualquer outra coisa que tem que puxar um nacional. Na ausência de um ente que seja nacional, né, isso é muito fácil quando existe um ente nacional, um Ministério da Cultura, uma agência da música, mas a gente não pode contar com isso nesse momento. Né? Quer dizer, e nem uma pessoa que vai lá conversar com o governo em nome de todos. Quem é essa pessoa que vai em nome de todos? Não temos. Né? Porque essa pessoa também não conversou com o setor. E não tem essa pessoa. Então, tem que aproveitar a movimentação orgânica que está acontecendo e a partir do momento que surgirem líderes naturais desse movimento, esta pessoa encabeçar uma articulação que seja nacional, ligando as diversas entidades ainda em formação. Isto é uma federação. Tá, entendi. Bom, pretendo fazer outra com você um pouco mais para frente. Vamos ver o decorrer aí do que vai acontecer. Tá. Né? Deixa eu citar uma coisa que apareceu aqui nas perguntas sobre as MEIs. Por favor. Eu não sou o ente público responsável por prestar esse tipo de informação. Mas não é todo MEI que pode solicitar essa ajuda. Tem que checar nos sites oficiais, né? Por exemplo, tem o portal do Simples Nacional, o portal do empreendedor. Lá é o lugar de buscar essas informações oficiais. Por exemplo, eu já tive MEI, então eu já sei como funciona e eu fui checar se os meus amigos MEIs poderiam requisitar.
tem muitas cláusulas. Por exemplo, se você é mãe solteira e é responsável pela renda familiar da sua família e a sua renda não atingiu um salário mínimo, você tem direito. Mas se você é mãe e cuida do seu filho sozinha, mas você não está separada, significa que você está ainda no âmbito familiar. Se o seu ex-companheiro recebe mais de um salário, você não pode. Então é muito complexo. Eu não me coloco nesse lugar de explicar quais leis da música podem, quais leis da música não podem receber. Tem que checar e a gente tem que tomar um cuidado enorme nessa época para não reproduzir informações falsas, as fake news. Isso quem trouxe aqui pra gente foi a Lucy Braga, se eu não me engano, Isso, aqui, que participa aqui, né? que é, acho que se eu não me engano, a Lucy que eu conheço, inclusive. Ah, legal, bacana. Bom, o Caco está monitorando algumas perguntas aqui, mas eu acho que aqui já não dá mais tempo. Vamos guardar para um próximo papo, Dani, até porque você deve vir aí, pelo que eu te conheço, com mais dados muito em breve, né? Tá? É isso. Então, assim, hoje começou, para você que está acompanhando, para você que vai ver essa live depois no nosso YouTube também, que vai estar hospedado lá, hoje começa um circuito de lives, assim como se tornou comum hoje em dia, né? Mas acho que o diferente a gente está tentando trazer profissionais que realmente tragam informação. Eu estou tirando isso da tela, a minha tela está meio assim para mim, entendeu? A gente está trazendo profissionais que realmente tenham conteúdo para trazer de todo o mercado da música, da cultura, enfim, porque realmente a gente tá mais criterioso para trazer informação, até porque não é todo mundo, não é todo profissional do mercado da música que tem informação, né? Então hoje a gente começa com a Dani Ribas, faço questão aqui de repetir parte do seu currículo, Dani, que é muito legal. Então a Dani Ribas é diretora de pesquisa do Datacim, Núcleo de Pesquisa da Semana Internacional de Música de São Paulo, que é assim São Paulo, que geralmente acontece nos finais de ano. É diretora do Sonar Cultural, Consultoria e Pesquisa em Gestão Cultural. É doutora em Sociologia pela Unicamp, especialista em Gestão e Políticas Culturais pelo Itaú Cultural, Universidade de Girona, Espanha. Foi consultora da Unesco e do Mercosul Cultural em projetos na área da música. Desenvolveu pesquisas com o IPEA, no projeto Políticas Públicas, Economia Criativa e da Cultura. E hoje leciona cursos de gestão cultural na FESP e na Unicamp, além de fazer parte do Conselho Consultivo da CIM São Paulo desde 2015. Minha querida amiga, é um prazer te receber sempre, é um prazer ouvir você, não dá vontade de abrir a boca de tanta informação bacana que você traz. E eu te convido, já deixo o convite para uma próxima, muito em breve, assim que você tiver novidades, tudo bem? Tudo certo, sempre vou aceitar seus convites, Paul. Legal. Então, tá jóia. Então, quero comunicar a vocês que estão aí assistindo que às 16 horas a gente vai ter um próximo papo também, agora com um empresário do show business aí também, mais na área do rock, que é o Paulo Baron, que é o CEO, o proprietário aí da Top Link Music, uma produtora que traz shows internacionais há mais de 30 anos, que é o nosso próximo passo. Vocês puderem acompanhar também, Dani, tá bom? Beleza, combinado. Tá? Beijão. Grande beijo. Beijo, obrigado. Valeu, ouvintes, valeu aos internautas aí. Até já. Valeu todo mundo. Tchau, tchau.